Olá a todos bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Evandro e estou aqui para mais uma aula essencial para o ensino médio. E o tema de hoje é determinantes. Esse tema está dividido em 3 partes. As aulas essenciais representam o mínimo necessário para você entender a matéria e terão pouca duração. Após ela, é importante que você intensifique seus estudos com mais exercícios. Então vamos começar. Aula essencial, determinantes, parte 2. Bom, você já assistiu naturalmente a parte 1, que fala da definição dos determinantes de ordem 3 e de ordem 2. Agora nós vamos ver as chamadas propriedades. Essa aula mencionará somente as propriedades. As propriedades, na verdade, são teoremas, e teoremas são afirmações que devem ser demonstradas. Mas nós vamos apenas enunciar e mostrar por meio de exemplos como elas funcionam. Na maior parte das vezes, eu vou tomar como exemplo aqui, para facilitar e fluir rapidamente o nosso tempo, matrizes de ordem 2. Então, as propriedades, elas facilitam, uma vez sabendo algumas delas, rapidamente você vai calcular um determinante sem muito esforço. Basta reparar se a matriz apresenta o item mencionado na propriedade. Muito bem, e é importante lembrar que as propriedades é para a matriz de ordem n. Então pode ser de segunda, terceira, quarta, quinta ordem, não importa. A propriedade é válida para todas as ordens aí. Então vamos ver aqui. Seguem abaixo algumas propriedades dos determinantes de ordem n. As propriedades são teoremas, portanto devem ser demonstradas. Porém, elas serão apresentadas e apenas ilustradas por meio de exemplos de determinantes de segunda e terceira ordem. Foi o que eu disse. Então vamos começar com a propriedade 1, imediatamente. A matriz quadrada que possui uma fila, quando se falar fila, já fica combinado, é linha ou coluna. A matriz quadrada que possui uma fila nula tem determinante nulo. Portanto, eu vou colocar 2 exemplos aqui. Veja só, para essa propriedade P1. Para a propriedade P1. 2 exemplos rápidos aqui. Ó. Se você tem uma matriz, ela é assim, ó, 3 menos 9. E aqui a segunda coluna é 0, 0. Você já pode dizer que o determinante dela é 0. Esse determinante é 0, só por causa dessa coluna aqui de zeros. Então, não importa a ordem. Se você tiver um determinante armado aqui, por exemplo, menos 1, 3, 5, pode colocar aqui, por exemplo, 0, 0, 0. E aqui for raiz de 2, π, menos 2 quintos. Sem esforço, não precisa usar aquela regra de Sarri para calcular o determinante. Pelo fato de ter a segunda linha, no caso a fila aqui é a linha, aqui a fila foi a coluna. Se essa fila aqui, que é a segunda linha, é nula, então isso aqui já garante o determinante 0. Tá bem? Então, repetindo, para qualquer ordem, essas propriedades aqui. Segunda propriedade, a matriz quadrada que possui 2 filas iguais tem determinante nulo também. E aqui essas 2 filas tem que ser ou 2 linhas ou 2 colunas. Então, vou dar o exemplo aqui da propriedade 2. Já um determinante aqui indicado. Se tiver um determinante desse tipo, 5, 1 na primeira coluna, 5, 1 na segunda, de ordem 2, esse determinante já é 0. Porque ele tem 2 filas iguais. Está bem? Colocando outro exemplo aqui, ó. Menos 1, 3, 0. Aqui 2, 8, menos 4.
e a terceira linha, menos 1, 3, 0. O que você está notando? Você está notando que a primeira linha e a segunda e a terceira linha são iguais. Isso aqui garante que o determinante dá zero. Tá entendido? Propriedade 2. Propriedade 3. A matriz quadrada que possui duas filas proporcionais tem determinante nulo também. Então, essas três propriedades, ela já indica para você quando que o determinante vai dar nulo. O que são linhas proporcionais? É uma linha multiplicada por um certo número. São linhas onde uma delas está multiplicada, uma delas representa a outra linha multiplicada por algum número. Vou dar um exemplo simples aqui, de ordem 2, olha. Por exemplo, pense que você tem um determinante para calcular da seguinte forma. Aqui é 3, 2. E essa linha aqui é 15, 10. 15, 10. O que você percebe aqui? Você está vendo aqui a linha 3, 2 e a linha 15, 10. Se você reparar um pouquinho, você vai poder enxergar esse 15 aqui. Esse 15 é 3 vezes 5, não é? E esse 10 aqui? Esse 10 é 2 vezes 5. Então, o que está aparecendo? Está aparecendo que essa linha é o resultado da linha de cima multiplicada por 5. Aqui, a linha de cima está aqui, ó, 3, 2. O 3, 2 multiplicado por 5. Então, isso são linhas proporcionais. Então, se acontecer isso numa matriz, se ela tiver filas proporcionais, seja em linha ou na forma de coluna, aí o determinante dá zero também. Combinado? Seja de ordem 2, seja de ordem 3. Então, cabe a você reparar essa proporcionalidade, né? Descobrir quem é o fator que está sendo multiplicado ali. Reparar que uma coluna é o dobro da outra, ou triplo. Às vezes está multiplicado até por um número decimal, né? Ou apenas multiplicado por menos 1, por exemplo. Vou passar aqui esse exemplo, ó. Você tem aqui, ó, eu vou escrever na forma de coluna aqui. 4, 1, menos 5. Aqui, 3, 0, 7. E aqui, menos 4, menos 1 e 5. Está reparando as linhas proporcionais aí? Quem são? As filas, perdão. São a primeira e a terceira coluna, né? Você pode enxergar que a terceira coluna é como se fosse a primeira multiplicada por menos 1. Não parece que está multiplicado por menos 1? Então, o menos 1 é o fator que está multiplicando, como aqui que foi o 5. Ó. Ou o contrário, essa aqui multiplicada por menos 1 deu essa. Né? Então, uma vez reparado isso, o determinante é zero. Vamos à próxima aqui. Se uma fila de uma matriz quadrada for multiplicada por um número real k, o seu determinante fica multiplicado por k. Então, pensa no número real, número qualquer. Se você tiver duas matrizes, aqui eu vou dar um exemplo de ordem 2 também. Duas matrizes aqui. Olha só, duas matrizes. Matriz A, vou inventar aqui, ó, os valores, 1, 3, e aqui vai ser 2, 8. 2, 8. Quem é o det A? Aqui nós sabemos fazer. Multiplica aqui os elementos da diagonal principal. 1 vezes 8, 8. E multiplica os da secundária. 2 vezes 3, 6. E diminui. Deu 2 esse determinante, certo? Então, aqui está dizendo, se uma fila de uma matriz quadrada for multiplicada por um número real qualquer, o determinante fica multiplicado por k. Então, aqui está a matriz A. Eu vou inventar uma matriz B. Nós estamos falando da propriedade 4 aqui. Vou inventar uma matriz B, que é aqui a multiplicação dessa primeira coluna por 3. Não, vamos colocar por 5 aqui. 5 vezes 1, 5.
E 5 vezes 2, 10. Né? Então, se uma fila, se você repara, você tem esse determinante aqui, ó. Você tem esse determinante da matriz A. E você reparou que a matriz B é parecida com a única diferença é que tem uma fila multiplicada por 5. Então, você pode simplesmente dizer que o determinante de B vai ser o 2 vezes o 5. Porque tem essa fila aqui, a única no caso, né? Para cada fila que tiver multiplicada, você multiplica por aquele fator que está ali, que é o 5, né? Foi multiplicado por 5. Então, esse determinante vai dar 10. Vamos confirmar? Vamos confirmar calculando diretamente. Aqui, ó, 5 vezes 8. 5 vezes 8, 40. Menos 10 vezes 3, 30. Deu 10. Viu? Então, a propriedade aqui é, caso você tenha um determinante, você pode achar outros que forem pedidos sem efetuar aquele cálculo exaustivo do determinante. No caso aqui, eu estou dando só exemplos, repito, de matriz de ordem 2. Mas se esse determinante for de ordem 3, 4, etc., se você já tiver um aqui e tiver a relação com o outro, por alguma propriedade, você pode abreviar o cálculo. Agora vamos ver a propriedade 5. Se uma matriz quadrada, lembre-se de ordem n, está bem? Nós estamos vendo aqui, ó, determinante de ordem n. Se uma matriz quadrada de ordem n for multiplicada por um número real k, então o determinante fica multiplicado por k elevado a n. Então, essa propriedade é um pouco parecida com a anterior, que eu acabei de falar com vocês. Eu vou aproveitar e vou pegar esse exemplo aqui, ó, dessa matriz. Já sabemos que o determinante dela é 2, né? O que a P4 disse? Disse apenas de uma fila que estivesse multiplicada por um número, né? Agora aqui, nós vamos pegar a matriz A e multiplicar por 3. Vai ser a matriz inteira. Como é que multiplica a matriz por 3? Multiplica todos os elementos, não é? 3 vezes 1, 3 vezes 2. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 8, 24. Essa é a matriz 3A. Essa propriedade 5 está dizendo que se você multiplicar uma matriz por um número real, o determinante dela fica multiplicado por k elevado a n. Então, repare, essa matriz é 2 por 2, é de segunda ordem. O determinante, olha só, você pode obter diretamente o valor. O determinante de 3A, ele é igual ao 3 elevado a 2 vezes o determinante de A. É isso que está dizendo. Entendeu? O determinante da matriz multiplicada fica multiplicado pela potência desse fator aqui, onde esse expoente aqui é a ordem da matriz, no caso é 2. Então, esse determinante vai dar 9 vezes o 2 aqui, 18. Tá? Ou seja, você olha então para essa matriz, toma o determinante dela e multiplica por aquele fator elevado à ordem, a essa ordem aqui. É isso que está dizendo. Né? Muito bem. Pode confirmar. Vamos confirmar. 3 vezes 24, sabe o que dá? 72. Vamos achar o determinante de 3A aqui, ó. Determinante de 3A. Pode usar parênteses aqui se quiser, para destacar. 3 vezes 24, ó, diagonal principal. 6 vezes 9 é 54. Essa diferença aqui dá 18. 18 é exatamente o nosso 3 ao quadrado, que é 9 vezes 2. Esse 2 é o det-A aqui em cima. Né? A matriz que foi multiplicada por 3. Tá bom? Então, o fator aqui, você coloca aqui na frente. Esse expoente é a ordem da matriz, ela é de segunda ordem. E aqui é o valor do determinante antes de ser multiplicado. Tá certo? Aqui, ó. Agora, mostrando para você aqui o cálculo do determinante de 3A. 3 vezes 24, 72.
6 vezes 9, 54, a diferença deu 18. O 18 é 3 ao quadrado vezes 2, sem dúvida, 9 vezes 2, tá? E o 3 aqui, o 3 é esse fator, esse 2 é a ordem, esse 2 aqui, e esse 2 aqui foi o valor do det original. Vamos à próxima propriedade. P6, né? P6 aqui. O determinante de uma matriz quadrada é igual ao determinante da sua transposta. Então aqui eu já tenho a matriz A, que eu vou colocar aproveitar como exemplo. O determinante dela é 2, né? Quem é a matriz transposta? É aquela que linha fica coluna, né? Então a linha 1, 1, 3 vai ficar a coluna 1. A linha 2, 2, 8 vai ficar a coluna 2. Quer ver? Vamos calcular o determinante da transposta. Vai dar o mesmo desse aqui, ó, do A. Determinante da transposta. 1 vezes 8, 8. 3 vezes 2, 6. Aí deu 2 também. Bom? Mesmo 2 que está aqui. Então, essa é mais uma propriedade. Ó. O determinante de uma matriz quadrada é igual ao determinante da sua transposta. Lembrando que aqui eu estou pegando exemplos, estou tomando exemplos aqui só de matriz de ordem 2 para facilitar. Para não ficarmos também só aqui no enunciado das frases, não é? Aqui é só uma comprovação para você absorver essas propriedades. Propriedade 7. Propriedade 7 aqui. Se duas filas de uma matriz quadrada forem trocadas de posição, o seu determinante fica simetrizado. De novo, aqui eu vou chamar de B. Vou tomar o mesmo exemplo aqui, ó, dessa matriz aqui, 1, 3, 2, 8. O determinante é 2. Aqui está dizendo que se duas filas forem trocadas de posição, podem ser duas colunas, trocar essa coluna com essa, ou trocar essa linha com essa de posição. O determinante fica simetrizado. Simetrizado é ter o sinal trocado. Quer ver? Vamos criar a matriz que troca as linhas de posição. Olha, o 1, 3 vai para baixo aqui e o 2, 8 vai para cima. Troquei, não troquei? Você escolhe duas filas e troca as de posição. Cada troca é um sinal que muda. Vamos achar o det de B. Você vai ver que vai dar menos 2. 2 vezes 3, 6, menos 1 vezes 8, 8. O que deu? Menos 2. Então, o determinante fica simetrizado. Ou seja, com essa propriedade, se você perceber que tem duas matrizes, uma você sabe o valor e a outra tem duas filas trocadas, não precisa calcular o determinante da outra. Você já sabe que vai dar um valor, um sinal diferente da primeira. Propriedade P8. P8. O determinante de uma matriz triangular é igual ao produto dos elementos da diagonal principal. Então, essa aqui eu vou fazer de ordem 3. Ó. Pensa aqui num determinante assim. 1, 3, 10, 0, 5, menos 4, 0, 0, 2. Você não precisa aplicar a regra de Sarri aqui, porque essa matriz, ela é o quê? Triangular. Como é que ela é triangular? Porque aqui essa é a diagonal principal e abaixo dela, o que você percebe? Abaixo dela, todos os elementos são iguais a zero. Então, esse é o formato da matriz triangular. Portanto, o determinante é o produto dos elementos da diagonal principal. Olha que fácil de achar. Né? Você não precisa ficar repetindo duas linhas aqui embaixo ou duas colunas aqui ao lado, no caso da 3×3. Né? Então, isso serve para qualquer ordem, ordem 3, 4, 5. Se ela for triangular, é só multiplicar os elementos da diagonal principal. No caso aqui deu 10. Propriedade do produto, o determinante do produto de duas matrizes quadradas é igual ao produto dos determinantes dos fatores. Aqui é o seguinte, aqui está dizendo que
dadas duas matrizes, o determinante do produto de duas matrizes é igual ao produto dos determinantes das matrizes fatores. Então aqui eu vou tomar duas matrizes, tá bem? Uma é aquela lá de cima, que é a propriedade 9 aqui, né? Propriedade 9. Propriedade 9. Vamos tomar aquelas duas matrizes. Essa matriz aqui, vamos tomar essa matriz A que eu usei lá em cima. Lembra o determinante dela? O determinante dela é 2. Agora eu vou inventar uma outra matriz aqui. A matriz B. Vou dizer que ela é o quê? Ela é 2, 3 e aqui 1, 4. Então vamos lá. Qual é o determinante dessa matriz? O determinante dela aqui. 2 vezes 4, 8. E 3 vezes 1, 3. Ou seja, o determinante é 5. Esse enunciado está dizendo que o determinante do produto das matrizes, multiplicação de matrizes, é o produto dos determinantes. É assim que se escreve matematicamente. Então, quer dizer que você, sabendo os dois determinantes, é só multiplicá-los. Vai dar 10. Em outras palavras, essa propriedade está poupando o trabalho de ter que fazer o produto das matrizes. Você se lembra como é que faz a multiplicação de matrizes? Tem que eleger uma linha e a coluna, multiplicar cada linha por todas as colunas. Então, esse seria o produto das matrizes. Eu vou fazer aqui para lembrar vocês como é que isso é feito. Tá bom? Isso é importante. Então, nós vamos fazer a matriz A vezes a B. É uma das operações mais importantes aí no estudo de matrizes. Então, nós vamos fazer A vezes B. E depois que fizer A vezes B, nós vamos achar o determinante. Você vai verificar que vai dar 10. 2, 3 aqui na coluna, 1, 4. Vamos lembrar como é que faz esse produto? Começa aqui, ó, olhando a linha 1 e a coluna 1, por meio desses retângulos orientadores. Então, vamos lá. Você vai fazer assim, ó, 1 vezes 2, lembrou? Mais 3 vezes 3, 9. Esse é o elemento 1, 1, porque pegou a linha 1 e a coluna 1. Agora, vamos para essa coluna. 1 vezes 1, 1. Mais, sempre somando, depois de multiplicar. 3 vezes 4, 12. Tá certo? Agora, já esgotaram-se as colunas com essa linha. Agora, passa para essa linha aqui, ó, segunda linha. 2 vezes 2, 4, mais 8 vezes 3, 24. E agora, 2 vezes 1, 2, mais 8 vezes 4, 32. Tá aqui. Muito bem. Que matriz é essa? Vamos ver que matriz é essa que deu. Você tem aqui 11, aqui 13. Tá certo? 11 e 13. Aqui temos o 28 e temos o 34. Então, esse é o produto A vezes B. Esse é o produto A vezes B. Quanto será que vai dar o determinante disso aí? Determinante de A vezes B. Como ele é de ordem 2, nós vamos multiplicar assim e assim, né? Multiplicar cruzado aqui. Bom, 11 vezes 34 dá 374. Você pode fazer aí. Tá? E agora, aqui eu vou fazer aqui no rascunho, 28 vezes 13, olha, se fosse vezes 10 é 280, né? E 3 vezes 28, vamos multiplicar 3 vezes 8, 24, vão 2, 3 vezes 2, 6, dá 8. Então, tem que somar esses dois aqui. Quanto que dá? 364, isso, 364. Essa diferença dá quanto? Dá 10.
o mesmo 10 que deu aqui. Então não é muito mais trabalhoso fazer o produto primeiro para depois achar o determinante do produto? Felizmente tem essa propriedade aqui. O determinante do produto de duas matrizes é o produto dos determinantes. Então, tendo os determinantes dos fatores em separado, não é preciso fazer a multiplicação de matrizes para depois achar o determinante. E principalmente se essas matrizes forem de ordem superior a 2, né? Multiplicar então as matrizes para depois achar o determinante fica complicado. Então essa foi a propriedade 9. Vamos ver a propriedade 10 aqui, que é a última. São 10 propriedades e depois exercícios. O determinante de uma matriz quadrada não se altera quando se adicionam aos elementos de uma fila os elementos correspondentes de outra paralela multiplicada por uma constante. Essa aqui está dizendo o seguinte, vamos olhar para essa matriz A aqui, ó. E agora vamos construir uma matriz a partir de A, eu vou chamar ela de A'. Ele está dizendo que esse determinante aqui, olha, que deu 2 para essa matriz, não vai se alterar quando você escolher uma fila e adicionar a ela uma outra fila multiplicada por um número qualquer. Vamos verificar isso? Vamos verificar isso. Eu vou criar uma matriz A', que é a seguinte. Nós vamos substituir, por exemplo, essa linha 3, 8 aqui, ó. Essa coluna, vamos deixar um 2 aqui. O que eu vou fazer com a coluna 3, 8? Com a coluna 3, 8, eu vou somar a essa coluna 3, 8, a coluna 1, 2 multiplicada por 4, por exemplo. Está bem? Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou adicionar aqui. No lugar da coluna 3, 8, eu vou chamar de coluna 2, tá? Eu vou colocar a própria coluna 2 somada com a coluna 1 multiplicada por 4. É isso que eu vou fazer. Então, se a uma fila qualquer você adiciona outra do mesmo tipo, se é coluna, coluna, se é linha, linha, multiplicada por um número qualquer que você queira, o determinante não se altera. Vamos ver? Então, a coluna 1 vezes 4, o que vai dar? Vai dar 4, 8, não é verdade? Então, aqui, ao 3, eu vou somar essa aqui vezes 4. 4 vezes 1, 4, mais 3, 7. E aqui, ao 8, eu vou somar essa aqui vezes 4. 2 vezes 4, 8, mais 8, 16. Pronto, aí eu formei essa matriz. Tá certo? Vamos ver qual é o determinante de A', para ver se alterou ou não. 1 vezes 16, 16, menos 2 vezes 7, 14. Quanto que deu? Deu 2 mesmo, o mesmo 2 que está aqui. Então, realmente, isso é fato. Está bem? Aí estão as 10 propriedades. As 10 propriedades que nós apresentamos. Há outras propriedades? Sim, há outras propriedades sobre determinantes, mas essas aí são suficientes. Tá bem? Agora vamos atacar esses exercícios aqui, que são exercícios que você vai encontrar como base no caso de aplicar propriedades. E repito, aqui os exemplos, que a maioria deles, para ilustrar as propriedades, a maioria foi sobre tomando matriz de ordem 2, tá bom? Então, mesmo se uma outra propriedade você não absorveu imediatamente, reveja a aula para entender, né, para diminuir essa dúvida. E, em geral,
logo de cara a gente não absorve todas as propriedades não, certo? Então essa aqui foi a propriedade 10, né? Aqui, ó. Propriedade 10 aqui. A do produto, né? Não, essa aqui foi a 9. Essa aqui foi a 10. Essa aqui. A 9 está aqui, né? Determinante do produto, produtos dos determinantes. Essa é importante. E essa propriedade 8, para a próxima aula, nós vamos usar a 8 e a 10 para achar determinantes de ordem superior, ordem 4, 5, etc. Então vejamos aqui. Agora nós vamos ver esses exercícios aí que ficaram. Veja só como se aplica propriedades aqui. Vamos ver o exercício A. Considere o determinante formado pela matriz A, B, C, D. E alguém disse que ele deu 8. A partir disso, calcule esse aqui. Então, aqui é um exercício de você reparar. Olha o item 1. Reparar que propriedade você vai usar. Ó. Vamos olhar aqui. A, B, C, D. Ou então assim, A, C, B, D. Você notou que aqui que BD trocou com AC em termos de coluna? Não trocou? Então, o que diz a propriedade da troca de filas? O determinante de B aqui vai ser menos o determinante de A. Simetriza a matriz. Então, isso aqui vai dar menos 8. Esse número 1 aí. Percebeu? É isso. O 2. Determinante de uma matriz chamada C. Quem é a matriz C? É A, B, 4C, 4D. Compara com a B, C, D. O que você percebe? Que só a segunda linha está multiplicada por 4. Então, a propriedade diz, como é que vai ser o determinante do C? Sabendo de A. Se você tem uma fila multiplicada por um número, o determinante fica multiplicado por aquele número. Então, vai ser 4 vezes o 8, que vai dar 32. Tem essa fila aqui. Agora, vamos ver o determinante de outra matriz aqui, que eu chamei de C também. Podia ter chamado de D aqui. Ó. Bom, o que você observa? Que a matriz 3A, 3B, 3C, 3D equivale a essa aqui, ABCD, multiplicada por 3. Então, simplesmente vai ser 3 elevado a 2 vezes o determinante do A. Porque você tem que pegar esse 3 aqui, que é o fator, elevar a ordem da matriz. A matriz é 2 por 2. Né? E multiplicar pelo determinante da original. Então, ficou aqui 9, que é 3 ao quadrado, vezes 8, que é 72. Muito bem, o exercício A está resolvido. Esse é o A, né? Exercício A. Agora vamos ao B aqui. Quanto vale o determinante da matriz? O B resolve rapidinho também. Então, vamos indicar aqui determinante de M. Rapidinho, é só reparar o que aconteceu aqui. Olha bem o determinante. Aí você vai dizer, puxa, de ordem 4, 4 linhas, 4 colunas. Não tem importância. O tema aqui é propriedade. Se você enxergar a propriedade, aplica a propriedade e o que acontece? O resultado do determinante é obtido imediatamente. Então, nisso que eu já falei, eu acho que você já percebeu qual é, né? Tá vendo que aqui é a diagonal principal? 2, 4. Quais são os elementos da diagonal principal? 2, 4, 5 menos 1. O que está abaixo dela? Só zeros. Então, essa é uma matriz triangular de ordem 4. Só tem zeros aqui abaixo, ou acima, né? Muito bem. Ela é dita triangular superior, porque os valores não nulos, claro que não precisa ser todos, porque tem um aqui, estão acima. Então, ela é dita superior, acima da diagonal principal. Nesse caso de uma matriz triangular, qual é o determinante? O determinante é o produto dos elementos da diagonal principal. É só multiplicar aqueles 4 valores ali, ó,
Aqui vai dar 8, 40 menos 40. Aí está. Está feita a letra B. A letra C. Calcule o determinante. Olha só, é claro que na letra C pode-se fazer o quê? Pode-se aplicar diretamente a regra de Sarry. Ele é 3 por 3. Mas vamos abreviar esse cálculo aqui. Olha só, você está vendo que o 4, 10 e o 8 são múltiplos de 2? Aqui é 2 vezes 2, não é? Esse 4. Aqui é 2 vezes 5 e aqui é 2 vezes 4. Então, veja como você pode resolver isso aí. Esse 2 é o fator comum multiplicando a primeira linha. Então, é como se você colocasse ele em evidência aqui, ó. E aí, como é que fica? Fica 2, 5, 4 na primeira linha. E aí você repete agora os outros aqui, ó. 2, 15, 0. Menos 6, menos 15 e 6. Tá certo? Agora vamos olhar para essa nova matriz que apareceu aqui. Você olha para essa coluna aqui, ó. Olha para essa segunda coluna aqui. Todos os números não são múltiplos de 5? Então, eu posso enxergar aqui como 5 vezes 1, esse aqui. Esse é 5 vezes 1. Esse aqui é 5 vezes 3 e aqui é 5 vezes 3. Então, o 5 é o fator comum aí, não é? Portanto, o que que eu faço? Eu posso colocar o 5 aqui para fora também, ó. E aí, então, agora, em termos de coluna, que eu vou construir a matriz, ó. Aqui foi 5 vezes 1, aqui foi 5 vezes 3 e aqui foi 5 vezes menos 3. Então, com isso, o que que eu estou fazendo? Eu estou facilitando, diminuindo os valores de dentro da matriz. Tem mais? Tem mais, não tem? Tem mais, ó. Tem essa coluna aqui, ó. Essa coluna é múltiplo de 2. 2 vezes 2, 2 vezes 0 e 2 vezes 3. Então, tem um 2 aqui que a gente pode colocar para cá. Vamos fazer isso. Eu vou deixar indicado aqui, ó, 2 vezes 5 e agora o outro 2. Então, podia fazer tudo de uma vez, porque aqui tem um múltiplo de 2? Poderia, mas vamos repetir. Então, olha só, essa coluna aqui é múltipla de 2. Então, aquele 2 está aqui já, ó. Portanto, aqui seria 2, aqui 0 e aqui 3. Com isso, os valores estão diminuindo. Olha como eles eram. Era 4, 10, 8, 2, 15, 0. Isso diminui os valores de dentro para depois aplicar a regra. E, finalmente, qual que tem aqui? Olha, 2, 5, 2, eu vou repetir. Tem essa coluna aqui que é múltipla. Aqui tem essa linha. Vamos olhar para essa linha? Essa linha é múltipla de 3. Então, vamos colocar o 3 aqui em evidência. Como é que ficou? Agora vamos construir em termos de linha. 2, 1, 2. 2, 3, 0. E aqui é múltiplo de 3, não é? O 3 eu já coloquei aqui fora do determinante. Ficou menos 2, menos 1 e 1. Pronto. E finalmente tem essa coluna toda aqui que é múltiplo de 2, ó. Toda ela aqui. Então, vamos aqui. Ó, vou colocar aqui. O 2, 5, 2, 3. Olha quanto fator a gente colocou para fora do determinante. E agora tem um último fator, que é o 2. Estamos usando aquela propriedade. A propriedade que quando o determinante tem uma linha multiplicada por um fator, ele fica multiplicado pelo fator. Então, aqui vai ficar tudo 1, né? 1, 1 menos 1. 1, 3 menos 1. E 2, 0, 1. Olha aí, o cálculo ficou facilitado. Tá certo? O cálculo ficou facilitado aí. Com isso, agora vamos multiplicar aqui. 2 vezes 5, 10, 20, 60,
120 aqui. Então, esse número já ficou aqui fora, né? Já ficou para o lado de fora, para facilitar aqui o cálculo do determinante. Ele já ficou aqui fora. E agora, como é que se faz? Aqui a gente abre o parênteses e calcula o determinante ali. Vamos ver se a gente consegue nesse espaço aqui. Como é que faz aqui esse determinante? Repete as duas primeiras linhas, lembra? Ou as duas colunas. Pelo espaço eu vou na linha aqui. 130. Tá certo? 130. E aí, multiplica no sentido da diagonal principal, não é? E depois no sentido da secundária. Vamos ver como é que fica. 1 vezes 3 vezes 1, 3. 1 vezes menos 1 vezes 2, menos 2. E 1 vezes 1 vezes 0 é 0. Esse é o sentido positivo. Agora o sentido negativo, a secundária, é esse, esses aqui e esse aqui. 2 vezes 3, 6, vezes menos 1, menos 6. Sentido negativo, mais 6. 1 vezes menos 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Sentido negativo, menos 1. Tá certo? Então, isso aqui vai ser 120 vezes o valor desse determinante. Ou seja, o 120 foi resultado de todos aqueles fatores que foram postos, ditos em evidência, né, para fora aqui do determinante, o 120. Isso abreviou o cálculo com números grandes aqui. Repito, claro que poderia repetir aqui as duas primeiras colunas aqui do lado e fazer a regra de Sarri, que vai chegar no mesmo resultado. Mas vamos ver aqui quanto que deu. 3 tira 2, 1, mais 6, 7. 7 tira 1, 6. 120 vezes 6, que é 720. É isso aí. Esse é o resultado esse é o resultado aí da questão. Está bem? Então, isso terminou aí o item C. Muito bem. Com o uso daquela propriedade do fator, né? E agora vamos terminar aqui, também rapidamente, o quarto exercício, que é o seguinte: sendo conhecidos os determinantes, tá vendo? Tem dois determinantes conhecidos. É um exercício também que pode ser pedido, é comum pedir um exercício desse, principalmente em alguns concursos que exigem aí conhecimento no ensino médio, e aí quer saber se você conhece as propriedades. Veja aqui como eu vou fazer. Você tem dois determinantes conhecidos, de matriz de quarta ordem. Ele te dá os determinantes e diz a ordem do determinante. Com isso, ele quer o determinante de uma expressão com essas matrizes. Então, olha só, ele quer o determinante de 2A vezes BT. Olha como você vai desenvolver essa questão. Determinante, vou repetir, de 2A vezes B transposta. Você vai fazer simplesmente assim, ó, interpreta. O que é 2A vezes B transposta? Em primeiro lugar, é o determinante de um produto. O determinante do produto é o produto dos determinantes. Olha. Então, só aqui já começou a tomar a aparência que vai facilitar. Agora, olha para cada um em separado. Eu vou continuar aqui. A matriz multiplicada por um número vai multiplicar todas as filas, não é? Vai multiplicar todas as linhas. Então, quantas linhas essa matriz tem? Ela não é de quarta ordem? Ela tem 4 linhas. Então, esse 2 aqui fica elevado a 4. Então, é 2 a quarta vezes o determinante do A. O determinante do A é 5. Tá certo? Então, isso aqui já está resolvido aqui dentro desse parênteses. E o determinante aqui é da matriz transposta. O que a propriedade diz sobre a transposta? Que o determinante da matriz é igual ao da sua transposta. Então, esse determinante é igual a esse aqui, 3.
Agora é só fazer as contas. 16 vezes 5 vezes 3. 16 vezes 5 dá 80, vezes 3, 240. Essa é a resposta. Então, esse tipo de exercício pede apenas, quer saber se você controla as propriedades dos determinantes. Combinado? Então, essa é a aula aqui, é a segunda aula de determinante. Tem só mais uma para fechar o assunto e eu fico por aqui. Convido você a reforçar esse assunto fazendo exercícios do seu livro didático ou da lista da escola. Lembre-se, estude sempre para fazer suas próprias descobertas. Te vejo na próxima. Comente, mostre a sua reação e as suas dúvidas. E um abraço, até breve.